Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Sâmia Matos, sou nutricionista clínica e esportiva e também terapeuta de reprogramação mental. E há mais de 12 anos eu ajudo mulheres como você a emagrecerem de forma leve, prazerosa e definitiva. E hoje, nesta aula transformadora, eu vou te mostrar o caminho para eliminar até 15 quilos em apenas 3 meses sem dietas restritivas ou sofrimento, mesmo que você já tenha tentado de tudo para emagrecer e não conseguiu. E olha só, se você está pronta para deixar tudo para trás que te impede de brilhar e alcançar a sua melhor versão, para ser a mulher poderosa que você nasceu para ser, então vem comigo. Com amor, determinação e um toque de magia feminina, eu apresento para vocês o meu método Sâmia Matos Emagrece Você. E agora eu gostaria de mostrar para você a Sâmia do passado. Essa é a Sâmia com depressão e ansiedade. Eu sou como vocês. Eu já pesei quase 70 quilos e a minha autoestima estava lá embaixo. Então, essa que sou eu com sobrepeso, com minhas dores, minhas angústias, e tem também a minha versão depois de curar as minhas crenças limitantes. Tudo aquilo que me impedia de alcançar a minha melhor versão foi tratado de forma mental, através dos meus hábitos e do meu comportamento. Mas só que eu quero mostrar para você, contar um pouquinho sobre o meu método de emagrecimento, como que ele nasceu na minha cabeça e foi para o papel e acontece hoje na prática, trazendo resultado para inúmeras mulheres. Então aqui eu vou mostrar para vocês de onde eu vim. Olha só que cidade maravilhosa. Eu sou de Monjolos, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Sou neta e filha de produtor rural e como toda boa família do interior, a comida sempre teve um papel central, especialmente naquelas reuniões de domingo, fartas, cheias de afeto. Então, na minha infância e na minha adolescência, o alimento era afeto, mas também era excesso. E eu tive três grandes marcos na minha vida. Aos 13 anos, eu perdi a minha mãe. E com isso, eu perdi também o meu principal alicerce emocional. O meu pai, ele assumiu a nossa criação sozinho, eu e mais dois irmãos. Meu pai, eu passei também a crescer rodeado por mulheres da minha família paterna, mulheres maravilhosas, fortes, determinadas, mas que em sua maioria conviviam com a obesidade severa, chegando a 100, 120, até 140 quilos. Então, no meu ambiente, tudo girava em torno da comida. Minhas tias, minha avó, elas já faziam o café da manhã pensando no que ia fazer no almoço. Faziam o almoço pensando no que ia fazer no lanche da tarde. E fazia o lanche da tarde pensando no jantar. Então era um comer sem fim. Então percebam que a minha criação, eu já desenvolvi um vínculo muito forte com a comida. E bem no momento de vazio, de tristeza, de falta de amor e da falta da presença da minha mãe, veio a comida para meio como fosse para tampar esse vazio. Então eu me sentia sozinha, desamparada, e aí eu comecei a aprender a tampar isso também com a comida. Porque mãe é mãe. Por mais que meu pai desse o melhor para nos criar, nada nem ninguém substituía a sua ausência. E o nosso cérebro ele vem, né, sempre como um mecanismo de defesa para tentar curar aquilo ali com alguma coisa. Depois de um tempo, eu me mudei para Diamantina e me formei em nutrição na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Porque minha mãe sempre dizia: você precisa estudar para ser alguém na vida, para não depender de ninguém. Os pais de vocês também eram assim, eles sempre querem o nosso melhor. Então eu também me casei muito nova. Então aos 21 eu me casei e também depois me separei. Então fiquei ali em torno de 5, 6 anos casada, que foi o segundo grande marco da minha vida. Por quê? O que que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu ainda carregava um luto mal resolvido da minha mãe, que eu não fazia terapia, não fazia nada,
eu passei por esse processo de separação. Então foi onde eu me senti muito sozinha, desamparada, fiquei um pouco descabeceada. Então foi um período muito sombrio para mim, que eu entrei em depressão profunda. E eu comecei a comer compulsivamente. Parecia que eu tinha um buraco negro no estômago. Então era um vazio que eu tentava preencher com a comida e ia me sentindo cada vez mais triste, ganhando peso. Então, além de buscar refúgio na comida, eu também usava bebida alcoólica de forma exagerada. E não conseguia fazer a dieta e emagrecer. Só que eu precisava me curar. Eu precisava emagrecer urgentemente. Quem precisa de emagrecer urgentemente? Todo mundo quer emagrecer. Quando vem aqui, eles falam: meu Deus, eu preciso emagrecer. Porque cá entre nós, meninas, pensa no meu caso aqui. Quem vai querer consultar com uma nutricionista acima do peso? Vocês iam querer? Não, né? Ia sentir confiança e me dar credibilidade? Não, né? Com todo respeito aos nutricionistas que estão acima do peso, mas a resposta é não. Na casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro para motivar, para guiar, né? Para mostrar é possível sim, você consegue. Foi aí que eu entrei de cabeça nos cursos de nutrição e pós-graduação. Mas tinha uma vozinha interna que me dizia: faça terapia. O que você sente não é fome física, era uma dor da alma. Então eu sabia que remédio nenhum iria curar aquilo ali. Então foi aí que eu fiz inúmeros cursos de reprogramação mental, meditação, reiki, entre outros, e que foram o terceiro marco da minha vida. Eu falo que eu é uma Sâmia antes e uma Sâmia depois desses cursos, que eu aprofundei no autoconhecimento. Porque, guardem bem isso, emagrecer é autoconhecimento. E meninas, eu vou contar um segredo aqui que eu nunca contei para ninguém, tá? Eu sentia vergonha de participar de coffee break dos cursos. Sabe por quê? Do tanto que eu comia absurdamente. Era uma fome assim que eu não conseguia controlar. E aí, eu pensava assim, gente, que desconfortável, né? Eu ali como figura de nutricionista. Isso já aconteceu com vocês? De ficar desconfortável, assim, em situações que você tá querendo ali comer compulsivamente, você tem que segurar, mas aquilo ali parece ser mais forte que você? Pois é. Então eu ficava me questionando, falei, como que eu posso me comportar dessa forma sendo nutricionista? Era pesado, né? Então nos coffee breaks, né, eu queria todo aquele petisquinho ali e tal, tudo. Todo mundo servindo com educação, eu já queria logo encher o prato, encher a barriga, até estufar a barriga, né? Isso não é legal. E eu me recordo como se fosse hoje, em um curso de curar as crenças de sobrepeso e obesidade, eu comendo ali feito uma esgabilada, né? Parecendo aquelas meninas da Etiópia passando fome, sabe? Absurdamente. A sensação é exatamente essa. E aí chegou a minha vez de fazer a meditação com a instrutora do curso. Então, para curar as minhas crenças ali, meus vazios. Primeiro eu virei para ela e falei assim: eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu não sei o que eu estou fazendo, porque eu nem sei o que é meditar, eu nunca meditei, eu não vou conseguir prestar atenção. E aí ela só virou para, ela sorriu e virou para mim e falou assim: calma, eu vou te guiar. Então só me restava confiar. E foi assim que eu fiz. E meninas, foi uma experiência assim. Eu não consigo descrever as sensações, porque é só vivendo para saber de tão profundas e intensas que foram. Então ela me guiou numa meditação e começamos a acessar memórias profundas da minha criança interior. Então nós descobrimos gatilhos ocultos na minha mente inconsciente que causavam aquela dor, os vazios profundos e que consequentemente me jogaram no fundo do poço e que me fazia comer e beber compulsivamente. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês quais foram essas questões, porque são muito delicadas, pessoais, mas basicamente foram traumas do meu primeiro setênio de vida. O que é primeiro setênio de vida? Do 0 aos 7 anos. Mas eu posso contar o resultado para vocês. Eu vivenciei uma cura instantânea. Para mim, isso é o ápice, né? Porque eu sou daquelas pessoas que querem as coisas para ontem. Você é assim também? E a terapia de reprogramação mental, ela oferece isso. Você não precisa fazer inúmeras sessões como as terapias convencionais,
você tem que estar ali toda semana, repetindo, repetindo, repetindo. Então, quando você escolhe um tema, você vai, faz a meditação, acha a crença raiz e você ressignifica e se cura instantaneamente. Maravilhoso, né? E aí, depois da reprogramação mental, eu senti que eu tinha tirado uma tonelada da minha alma. Uma sensação de leveza, de amor e de paz indescritível. Eu vivenciei uma cura instantânea. E aí que vem a parte boa, né? Chegou a hora do lanche, depois dessa meditação. E eu vou contar aqui para vocês, eu peguei um pratinho lá para servir meu lanche e pela primeira vez eu não queria comer muito. Eu queria comer pouco. E aí eu fiquei chocada. E aí aquela vontade intrínseca, incontrolável que eu tinha havia passado. E eu me sentia bem comigo mesma. E pronto, eu zerei minha vida naquele momento, porque eu tinha nas mãos uma ferramenta poderosíssima para curar o emocional das pessoas, para que elas conseguissem seguir uma dieta e, consequentemente, emagrecer sem sofrimento. Então, nasceu uma nova Sâmia, tanto no pessoal quanto no profissional, pois eu aprendi a desvendar os mistérios da mente subconsciente humana e aprendi a curar a minha alma e a das pessoas. Né? Então, que vem aí, que eu bato sempre na mesma tecla: nutrição, corpo, mente e espírito. Então, mesmo se a dieta for fácil, a pessoa que tem ali muitas crenças não consegue ter adesão, porque as crenças do inconsciente governam a vida da pessoa, mesmo que conscientemente ela queira emagrecer. Então, a pessoa começa muito bem, mas depois acontece alguma coisa que puxa para baixo como se fosse uma âncora. E aí faz com que a pessoa viva no efeito sanfona a vida inteira. Isso faz sentido para você? Então eu vi ali que meus pacientes, mesmo com a dieta fácil que eu prescrevia, muito bem elaboradas, elas me relatavam que a dieta é muito fácil de seguir, que o básico que funciona. Mas só que só isso não bastava. Então, mesmo com uma dieta fácil, meus pacientes não conseguiam emagrecer nem ter adesão. Então, conclusão, para uma pessoa conseguir de fato emagrecer, tem que se tratar a raiz do que levou o paciente a ter sobrepeso e obesidade. Então, tratar uma paciente apenas entregando ali, ó, toma, segue essa dieta para seguir, sem tratar a causa, as desordens do que levou essa pessoa a ganhar peso, é o mesmo que enxugar gelo. É o mesmo que mesmo que tomar banho e vestir a mesma calcinha. Vai resolver? Não vai. Então aí nasceu o meu método, tá? Nasceu o Sâmia Matos Emagrece Você. Porque eu pensei assim, agora eu tenho uma ferramenta poderosa que entrega cura emocional. Então o paciente está ali nos momentos de ansiedade, ele vai lá, faz a meditação e cura a crise de ansiedade que ele está tendo naquele momento. E ele consegue voltar para a dieta e seguir normalmente. Então, eu tenho uma meditação guiada, específica para curar as emoções dos meus pacientes, para que eles consigam seguir a dieta de forma leve e amorosa. E consigo corrigir também os problemas de comportamento, de desordens metabólicas do corpo, hormônios alterados, baixa de nutrientes, além de outras questões ocultas que podem impedir o emagrecimento. E por que eu estou dividindo tudo isso com você? Porque eu sei exatamente o que você está passando. Eu já senti essa dor na pele. E depois de ouvir centenas de mulheres ao longo desses 12 anos de carreira, eu sei que existem padrões de sofrimento que se repetem e que talvez também sejam os seus. Vou projetar aqui um slide para vocês agora sobre as situações que te prendem no mesmo lugar, fazendo que você viva no eterno efeito sanfona. E o primeiro ponto é a falta de constância. Então, a primeira coisa que a pessoa relata na dificuldade de emagrecer, na jornada ali do processo de emagrecimento, é que a pessoa não consegue ter constância e vive ali naquele ciclo sem fim, engorda e emagrece, engorda e emagrece.
E aí você começa até empolgada, faz a dieta, vai na academia, se anima com os primeiros resultados, chega feliz, né, do supermercado carregando um pente de ovo. Mas aí depois de uns dias começa a ceder. Ah, só hoje. Ah, só um pedacinho. Segunda eu volto. E aí quando percebe já voltou tudo de novo. E aí vem culpa, desânimo, ganho de peso. E o efeito sanfona continua mais uma vez. E a pessoa também nunca consegue se sentir motivada. Não consegue manter aquele pico de motivação. E o autocuidado fica sempre muito difícil, não é mesmo? Então essa é uma dificuldade imensa. Segunda dificuldade, desejo constante por doces. Então você sente aquela vontade ali incontrolável de comer doce todo dia. É como se fosse mais forte que você, um vício silencioso que te prende, que te sabota todos os dias. Tem o terceiro ponto, que é o comer emocional, que entra muito também nesse desejo de apetite, desse desejo aumentado por doces todos os dias. Então, talvez você nem sinta fome de verdade, mas a comida virou refúgio emocional, né? Aí é um problema. Então, se você está triste, você come. Está ansiosa, come. Está cansada, come. Eu tenho paciente que fica feliz e come. Então, a comida virou consolo, companhia, anestesia. Mas logo depois, o que é que vem? A culpa, o arrependimento, a autocrítica. E o pior é quando você veste aquela roupa, já com aquela sensação de frustração, e a roupa que você mais ama na hora que você abotoa, cadê? Não serve. Isso é dolorido. Penoso viver desse jeito. Tem o quarto ponto, que é comer muito pouco. Ah, vou trazer um depoimento de uma paciente minha, que é a Fernanda, tá? E aí a Fernanda, depois de emagrecer, ela descobriu o que é que ela fazia errado, que era comer muito. Olá, meu nome é Fernanda, tenho 39 anos. Com 40 dias eu emagreci com 3,6 kg de gordura e ganhei 1,5 kg de massa. Com acompanhamento eu descobri que antes eu comia pouco e não tinha resultado, e agora eu tô comendo muito mais e tô tendo resultado. E agora eu estou comendo os alimentos sem culpa e me nutrindo melhor. Então as pessoas cometem esse erro, quer emagrecer e fica ali comendo muito pouco, não dá nutrição adequada para o corpo. E eu sempre falo com minhas pacientes, gente, emagrecer é igual uma receita de bolo. Tem a quantidade certa de farinha, de ovo, de leite, de fermento, de manteiga, de açúcar. Se coloca mais farinha, o bolo desanda. Se coloca menos farinha, o bolo desanda. E existe uma quantidade certa de cada nutriente que o corpo precisa para ele funcionar de forma harmônica. Então, o comer muito pouco engorda e o comer muito engorda. Então, o que, que vai acontecer? O equilíbrio, a fórmula certa. Né? Que foi o que aconteceu com a Fernanda. Em poucos dias ela conseguiu eliminar 3,6 kg de gordura e ganhar 1,5 kg de massa muscular, porque tem que sair gordura e entrar músculo para a pele não ficar parecendo um maracujá de gaveta, né? Senão só sai gordura, né? E aí fica com aquele aspecto envelhecido. Eu vou trazer um outro slide aqui para vocês. Tem até uma imagem que eu gosto muito, que ela é bem impactante, sabe? Que mostra o corpo de uma pessoa obesa e de uma pessoa magra. Essa imagem é muito forte e vai trazer aí reflexões para vocês. Essa imagem eu gosto muito de colocar também, porque tem muita gente que chega no consultório e fala assim: ah, não é porque aí a pessoa tá ali, né, acima do peso e tudo, e fala assim: ah, é que minha ossada é grande. Não tem nada de ossada grande, não, gente. Você ia querer iludir, tá? Então eu quero que você mentalize o jeito que você está hoje. Se você tivesse um AVC, um infarto, né? Como ficaria a sua família? Como ficaria o seu trabalho? Como ficaria a sua renda? Quem cuidaria de você? Porque eu falo assim, ó, se morrer de uma vez, tudo certo. Porque sabe o que é pior? Aquela morte lenta, ficar inválida em cima de uma cama, e a gente nunca pensa nisso, né? E pior ainda se a pessoa depender do SUS.
Teve uma paciente minha que só tomou a decisão quando ela teve um princípio de infarto na frente da filhinha pequena. Mas graças a Deus ela despertou. E você? Vai esperar nesse ponto para tomar sua decisão? Espero que não, né? Só que tem um problema muito grande que acontece, que várias mulheres chegam para mim dizendo assim: ai, meu trabalho é corrido demais, meus filhos exigem muito de mim, não consigo organizar a minha rotina. Mas eu vou te falar uma verdade, com todo carinho, com todo respeito. O problema não é o tempo, é a prioridade. É a forma com que você se vê. Mas só que eu não tô aqui para te julgar. Sabe por quê? Porque a culpa não é sua. E eu te entendo. Você foi ensinada desde pequena que tem que casar, ter filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de todo mundo. Mas nunca aprendeu a cuidar de si mesma. E aí agora os filhos cresceram, o casamento às vezes até esfriou. Cuidar da casa já não traz motivação, satisfação, e aí você se sente sozinha, rejeitada e o pior, sem propósito. E faz o quê? Come. Come para tentar preencher um vazio, só que não é fome, é falta de você mesma. Tá sem tesão na sua vida, sem tesão de cuidar de si mesma. Eu pego muita mulher na menopausa que perde o tesão por ela mesma. E aí não vai conseguir sentir tesão pela vida. Com o parceiro, então, eu tenho que trabalhar muito essa questão mental com ela, tá? Porque a questão é de dentro para fora, tá? Então, além da mulher dona de casa, que nunca se priorizou, existe também a Mulher Maravilha, né? E tem mulher que bate no peito, eu sou Mulher Maravilha. Para mim, isso não tem vantagem nenhuma. Bati no microfone. Que precisa dar conta de tudo, né? Além de ter que dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, do relacionamento, ela ainda tem que bancar a casa. E ainda ser magra, sorridente, disponível, forte, né? E aí, pessoal, por trás de tudo isso, sabe o que te impede de agir? Também? O medo. O medo, ele impede. Tá? Eu vou trazer aqui uma imagem para vocês de três medos que te fazem, te impedem de tomar a sua decisão. E para você tomar essa decisão, você vai precisar eliminar esses três medos. Tá? E o primeiro medo é o medo de fracassar. Porque a pessoa quer fazer tudo sozinha. Todo mundo tenta emagrecer sozinha. Não pede ajuda, que é a mulher guerreira, né? A mulher guerreira, ela tem que dar conta de tudo. Então, desde pequena, ela foi programada para fazer tudo sozinha. Às vezes ela não podia pedir ajuda, mas na verdade tem uma criança ferida dentro de você que acredita que receber ajuda é fraqueza e por isso não consegue seguir em frente e emagrecer. Tem também aquelas mulheres que têm medo de não ser boa o suficiente. É o que mais pega. Isso aqui devia estar em primeiro lugar, inclusive. Porque o medo de não ser boa o suficiente é a mulher insegura. E aí, quando você pega a mulher insegura, é a mulher que vive com ansiedade. É um grande problema. Então, a mulher que vive ansiosa, o que ela faz? Ela come. E se ela não consegue tratar a ansiedade dela, ela não consegue emagrecer. Então precisa mudar o mental, tratar as crenças raízes a raiz dessa ansiedade, que nada mais é uma mulher que se sente rejeitada, se sentiu rejeitada em alguma fase da vida dela. E hoje vive tentando se provar, mas lá no fundo não acredita que merece o emagrecimento. Então é preciso tratar aí as questões profundas de rejeição. Terceiro ponto. O seu corpo, ele não quer emagrecer. Por quê? Ele tem medo de emagrecer porque associa a restrição com sofrimento. Fazer dieta é sofrimento. E aí a sua mente, ela busca a comida como um mecanismo de sobrevivência emocional. Ela luta contra a mudança porque tem medo do vazio que vai encontrar se ela parar de comer. Então ela não quer deixar ali o conforto, a anestesia que é a comida. Então, inconscientemente,
Você vai entrar aí nesse instinto, nesse debate o tempo inteiro de querer emagrecer, mas não quer passar por restrição porque acredita que emagrecer é sofrimento. E eu poderia ficar aqui horas falando sobre bloqueios. Bloqueios de culpa, perfeccionismo, vitimismo, procrastinação, falta de merecimento, traumas com pai e mãe, ambientes tóxicos, que tudo isso vai interferir na sua forma de se alimentar, na sua relação com a comida. Mas entenda uma coisa, o peso extra é só o sintoma, o problema é bem mais embaixo, tá? Então agora que você já entendeu que o peso extra é um sintoma e que a verdadeira raiz está na mente, nas emoções, no corpo desregulado, chegou o momento em que eu vou te mostrar como você pode mudar essa realidade de forma definitiva. Você precisa trabalhar 3 pilares fundamentais que atuam de forma integrada, respeitando a sua história, o seu ritmo e o seu corpo. Então, o primeiro passo para emagrecer de verdade é dentro da mente. Sem isso, você não consegue chegar lá. Então, aqui você deve trabalhar seus medos, seus vazios, suas angústias, todos aqueles bloqueios inconscientes e comportamentos autossabotadores que te impedem de agir. Com a técnica de reprogramação mental, nós vamos acessar e ressignificar as crenças profundas que fazem você não tomar a decisão, que fazem você ter compulsão por comida, sentir culpa por se cuidar, ter medo de emagrecer e engordar de novo, desistir sempre que começa. E na perspectiva terapêutica, a gordura ela pode ser um mecanismo de proteção emocional. E ela é usada pela sua mente inconsciente para te proteger de dores antigas. Então a gordura ela vem como uma forma de isolamento, para te isolar de alguma coisa. E é por isso que ao liberar peso, muitas emoções esquecidas, elas vêm à tona. E se você não entende, não trata, não ressignifica essas emoções, acaba desistindo de novo, porque você não sabe lidar com aquelas emoções que estão fluindo e que na maioria das vezes você nem sabe de onde vem. Tá? Isso faz sentido para você? Não? Faz? Se não, comece a enxergar com esse novo olhar, começar a olhar por um novo prisma, que aí você vai entender melhor sobre o seu processo de emagrecimento. Tá bem? Então, nesse pilar, você vai conciliar o processo nutricional com a cura emocional, criando um terreno fértil para você aderir novos hábitos com leveza e constância. Então, eu vou trazer aqui para vocês um caso da Renata, tá? Isso aqui é o slide da avaliação física dela. Qual que é a história da Renata? Então percebam que aqui em 2023, novembro de 2023, que é essa primeira avaliação dela, ela me procurou para emagrecer. Falou, Sam, eu quero emagrecer. Então vai dar a mente racional. Então a mente racional, ela fala, quero emagrecer. Então ela me procurou para fazer o acompanhamento nutricional, fechou comigo um plano nutricional de 6 meses, sem a terapia. Então percebam que ela não conseguiu emagrecer. No primeiro mês ela ganhou peso, na terceira consulta ali ela manteve aquele peso, depois emagreceu um pouquinho, depois desbandeirou, foi lá para 42,4 kg de gordura. Gente, essa avaliação aqui eu tô pegando só a quantidade de gordura, isso aqui não é o peso total, tá? Então é a quantidade corporal de gordura dela, que a minha balança mede isoladamente ali a quantidade de gordura. E aí, quando ela chegou nesses 42,4 kg de gordura, que foi quando ela chegou a 100 quilos, foi um marco na vida dela. Ela chegou nos 3 dígitos. E ela assustou, ela falou, meu Deus, e agora, o que eu faço? E ela chegou para mim e falou, Sam, eu me entrego. É porque ela sempre foi relutante em tratar as crenças. Ninguém quer tocar o dedo na ferida, né? Ninguém quer tocar o dedo na ferida. E também ninguém nem imagina. Eu falei, eu vou ter que fazer terapia para emagrecer? Então isso é muito novo para as pessoas. Ninguém fala sobre isso. Quase ninguém fala sobre isso. Mas é o que vai te fazer emagrecer. Então, nesse marco dela, em que ela chegou nos 3 dígitos, ela chegou nos 100, que as roupas não serviam mais, ela não conseguia se olhar no espelho, ela não conseguia tirar fotos, tinha vergonha de si mesma, vergonha de sair.
E aí ela falou assim, não, eu vou me entregar para o processo terapêutico com a Sâmia. Foi aí que ela começou a fazer a terapia de Theta Healing comigo. E aí percebam que a curva de gordura dela foi só abaixando. Ela conseguiu manter a constância no protocolo dietético, porque o comer dela era um comer emocional. Ela era compulsiva com doce, comia muito doce, ela não conseguia ir nas lojas americanas sem sair de lá com um kitzinho de Kit Kat. Quem aí é assim também? Compulsivo por doce? Tem que comer doce todo dia? Tudo que acontece tá ali abrindo armário? Tá ali fazendo nada, tá entediada, vai ali abrir armário? Então, a partir do momento que você ressignifica as suas crenças, trata o seu emocional, trata as crenças inconscientes que te impedem de seguir, você consegue ter um emagrecimento constante. Olha aí a constância da Renata agora nessa curva. Então, ela já emagreceu aí quase 15 quilos, não é mesmo? Depois de tratar as crenças. E é aí que nós vamos para o segundo pilar, tá? Nesse segundo pilar, você pode fazer a melhor dieta do mundo, seguir os treinos do melhor personal do planeta, mas se a fisiologia do seu corpo estiver desregulada, nada vai funcionar. Neste segundo pilar, nós iremos tratar as causas fisiológicas que impedem o seu corpo de liberar gordura. Porque se isso aí tiver bagunçado, você não consegue emagrecer e eu vou te mostrar. Então, nós temos resistência à insulina, inflamação silenciosa, alterações da tireoide, baixa de vitaminas e minerais, desequilíbrio intestinal, retenção de líquido, além de outras inúmeras questões que interferem no processo de emagrecimento. Então, vejam só esse exame dessa paciente, nesse slide que eu coloquei para vocês, desse marcador biológico, desse marcador que nós temos, que é a PCR. Quem aí já ouviu falar de PCR? Isso aqui é um marcador inflamatório que nós temos, tá? E esse marcador inflamatório, nós associamos outros exames para avaliar o grau de inflamação no corpo desse paciente. Então, esse exame dessa paciente minha, o PCR de 21,7, elevadíssimo, muito alto, tá? Juntamente com outro marcador específico que nós usamos para ver se esse paciente está inflamado, que é uma ferritina alta. Então, um paciente com uma ferritina alta, PCR alto, mostra ali altos níveis de inflamação no corpo dessa paciente e que deve ser tratado, que pode dificultar o processo de emagrecimento. Então, tem que saber o que está acontecendo. E também um paciente que fica com um processo de inflamação crônica, isso aí é porta aberta para que futuramente esse paciente desenvolva doenças autoimunes. Como, por exemplo, a primeira doença autoimune que aparece, qual que é? Tireoidite de Hashimoto. Então, o que é tireoidite de Hashimoto? É uma doença inflamatória advindo de uma inflamação crônica. Por quê? Porque o paciente fica ali num processo de inflamação tão grande, tão grande, tão grande, que com o passar do tempo, as células de defesa da pessoa começam a atacar as próprias células do corpo. Então, começa a atacar ali a tireoide, então, além de outras doenças autoimunes, como síndrome do intestino irritável, várias outras doenças, porque o paciente fica ali num processo de inflamação crônica. Então, é preciso diminuir aqui essa ferritina, entrar com as estratégias nutricionais para abaixar essa ferritina. E trouxe aqui para vocês uma condição do índice Roma. Tá? O que é índice Roma? Índice Roma é um exame que nós utilizamos para identificar se o paciente tem resistência à insulina. Tá? Então, Roma beta e Roma IR para identificar se o paciente tem resistência à insulina. Então, percebam que aqui a glicemia de jejum dela é 65. Ah, então, tá normal. 65 tá normal. Tá muito boa a glicose em jejum. Ah, então quer dizer que tá tudo bom. Não, não tá tudo bom, não. Olha, a insulina dela tá 12,9. Então, uma insulina 12,9. Ah, mas tá dentro de valor de referência, 3 a 25, né? Que é o valor de referência de insulina. Só que nós não usamos esse parâmetro de referência que eles mostram aí, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Não é usado esse valor de referência, que eu não vou aprofundar o porquê que eles colocam esse valor de referência aqui para vocês. Mas só um bom profissional vai saber te conduzir quanto a isso, tá bem?
Então aqui nós temos uma paciente com a insulina de 12,9, que vai trazer uma compulsão absurda por doces. Então nós precisamos abaixar esta insulina para menos de 5. Insulina sempre menos de 5. Tá? Então aqui o Roma Beta e o Roma IR dessa paciente mostra aqui uma resistência à insulina, em que o pâncreas dela está ali com superprodução de insulina, muita insulina, para dar conta de tanta glicose, mas depois o corpo começa a essa insulina como se não fosse fazer efeito, mas não consegue colocar as células. Então dá um bug ali no sistema do corpo e começa a resistência à insulina, deve ser tratada. A resistência à insulina, ela dificulta muito o processo de emagrecimento do paciente. Às vezes o paciente fica ali tentando, mas tem uma condição ali oculta, né, que não faz exames de sangue e tá ali com uma resistência à insulina não tratada e não consegue emagrecer e fica ali sempre frustrada. Então precisa resolver essa condição patológica. Tem aqui, eu trouxe para vocês também, hemoglobina glicada. Só para vocês perceberem que às vezes, muitos médicos, inclusive, eles pedem a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, que é SIA1C. Então tá ali 5,4%, tá normal. Não, então a glicose de jejum tá normal e a hemoglobina glicada tá normal, tá tudo bem. Mas se não pedir a insulina, não pedir índice Roma, Roma IR e Roma Beta, que são exames que vão de fato mostrar se o paciente tem uma resistência à insulina, e muitas das vezes os médicos não pedem, tá? Então são exames bem específicos que eu gosto de pedir para avaliar de fato qual que é a condição real metabólica desse paciente. Então, outros exames importantíssimos no processo de emagrecimento que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, esse slide da vitamina D e vitamina B12. Vitamina D, tá dentro do valor de referência. Tá, mas não é um valor ótimo. Qual que seria esse valor ótimo? Acima de 50. B12. Então aqui a B12 dessa paciente, 343. Vitamina B12 abaixo de 500, o paciente fica com insônia, sono leve, despertares à noite, não consegue dormir bem, o paciente fica mais depressiva ou a paciente ela fica mais ansiosa, a paciente fica sem energia, sem disposição, tudo com uma vitamina B12 abaixo dos níveis de 500. Você se sente assim? Observe, tá? Então, existe... Ah, Samia, mas tá vendo ali, ó, o valor de referência de vitamina B12 é de 172 a 890. Ah, mas tá dentro do valor de referência? Ah, o médico falou que tá bom, porque tá dentro do valor de referência. Tá aí a diferença de ir num bom profissional ou não. Porque tá horrível, tá? Então, existe um valor ideal, um valor ótimo de vitamina B12 para que a pessoa viva ali plenamente, com energia, com disposição, cabeça boa, função cognitiva boa. Então, existe um valor ótimo ali a se alcançar e deve se suplementar. Na maioria das vezes, tem que suplementar, tá? Então, aqui agora o exame de bioimpedância dessa paciente. Quen. Ela não conseguiu emagrecer. Por quê? Eu passei a dieta para ela. Eu vi os exames dela depois, que eu pedi, né, na primeira consulta. Depois chegaram os exames. Ela não consegue emagrecer. Porque tá tudo bagunçado ali, né, gente? Então eu preciso colocar a casa em ordem. Fazer todas as correções metabólicas para que essa paciente consiga emagrecer. Então aqui no exame, ó, ela caiu massa muscular e ganhou gordura. Já tudo bagunçado. Alimentação, tudo desregrado. Então, tudo isso deve ser ajustado de forma estratégica, com acompanhamento e protocolos direcionados para regular o seu sistema fisiológico e fazer o seu corpo trabalhar em favor do emagrecimento. Então, aqui esse slide agora que eu mostro, que depois de corrigir tudo isso, a questão mental, a correção metabólica, aí entra a dieta. Somente depois de tratar as raízes emocionais e fisiológicas é que a alimentação vai começar a fazer sentido, você vai conseguir ter adesão. Então, nesse terceiro pilar, você vai iniciar um cardápio leve, equilibrado, funcional, pensando em nutrir o seu corpo, sem cortar o prazer de comer, é claro. Então, aqui você não vai sofrer com a dieta, você vai aprender a curtir, fazer escolhas conscientes, comer com
com prazer, com leveza, porque chega naquele momento que você até vê uma coisa gostosa, assim, mas você tá tão bem consigo mesma que você nem sente vontade de comer besteira. Então, as minhas pacientes relatam, né, das meditações que elas fazem e conciliado com a dieta, elas falam assim, Sam, eu vejo ali a comida, mas eu nem tenho vontade de comer. Por quê? Porque a comida não é mais usada como gatilho emocional. Então tudo se torna mais leve, mais prazeroso. E aí você vai se sentir segura com as suas escolhas, feliz com o espelho e alinhada com o seu propósito. E o resultado, ele vai ser inevitável, ok? Então aqui agora, eu vou mostrar para você o veículo para você alcançar o seu peso ideal. Então eu já mostrei o caminho. Agora eu vou te dar o veículo, tá? Do porquê que o método Sam Matos Emagrece Você é diferente de tudo que você já viu, porque não é uma dieta genérica, não é só um protocolo dietético, não é uma fórmula milagrosa, é uma reprogramação da sua identidade, das suas dores, do seu corpo conciliado com a sua rotina, tá? Porque enquanto o mercado te oferece organização de prato, o Sam Matos Emagrece Você te entrega cura emocional, correção metabólica com nutrição eficiente e mais. Porque você pode sim pedir uma inteligência artificial para montar um cardápio para você, ou até mesmo pegar um cardápio pronto no Google. Mas a pergunta é: você vai conseguir seguir esse cardápio? Com o Sam Matos Emagrece Você, você vai conseguir, porque você vai estar pronta, mente, corpo e espírito alinhados. Então, agora que você já entendeu os 3 pilares que sustentam o meu método, eu vou te mostrar como aplicar tudo isso na prática, dentro do meu programa Sam Matos Emagrece Você. Esse programa foi desenhado com base em mais de 12 anos de experiência, reunindo ciência, terapia, nutrição e prática clínica. Tudo isso entregue de forma simples, direta, acessível para mulheres reais como você. Vamos aos módulos? Então, no módulo 1, eu te ensino a criar uma mentalidade magra. Esse é o ponto de partida para a sua transformação. Então, aqui você vai aprender o método passo a passo, testado, comprovado, para criar hábitos alimentares saudáveis e, principalmente, aprender a manter constância, sem cair no ciclo da desistência, aquele efeito sanfona, vai e volta, vai e volta. Tudo isso com base em princípios de neurociência comportamental, que ensina o seu cérebro funcionar e reprogramar para o emagrecimento sustentável. No módulo 2, que são as bases fisiológicas do emagrecimento, depois que sua mente foi tratada, é hora de olhar para o seu corpo físico. Então, nesse módulo, eu vou corrigir as suas questões metabólicas, hormonais, que muitas das vezes são os obstáculos silenciosos para o seu processo de emagrecimento. E aí você vai entender como o seu corpo funciona e quais que são os desequilíbrios metabólicos que estão te impedindo de emagrecer, mesmo quando você faz tudo certo. Então, eu vou solicitar nesse módulo todos os exames bioquímicos completos que você precisa para emagrecer e montar uma prescrição individualizada com toda a suplementação necessária para regular o seu metabolismo. Porque emagrecer não é só cortar calorias, é equilibrar todo o seu corpo por dentro. E depois no módulo 3, eu vou passar para você uma dieta com inúmeras opções práticas, fáceis, acessíveis, gostosas, né? Tem que ser econômica, para você conseguir manter a longo prazo, para você sentir também o prazer em comer e sem que fuja da sua rotina, tá bem? E as minhas pacientes, elas sempre elogiam porque a minha dieta é fácil, ingredientes acessíveis, tudo adaptado para a vida real da mulher brasileira que não tem tempo hoje em dia para nada, né? Então não dá para ficar gastando ali muito tempo com a rotina alimentar. Então você não vai precisar mais sair cortando tudo, sofrer, passar fome, comer aquelas comidinhas fit sem gosto, tá? Não vai cortar arroz nem feijão, vai comer de tudo, de forma equilibrada. Então você vai comer bem, emagrecer e vai conseguir manter o resultado, tá bem? E isso é só o começo. Tudo será entregue de forma organizada,
com acompanhamento, suporte, acesso à minha comunidade exclusiva, para que você não se sinta sozinha e que possa contar com o apoio na hora certa, não é mesmo? Então, como que você vai receber o método Sâmia Matos Emagrece Você? Então, agora eu vou mostrar aqui como que você vai receber esse conteúdo. Agora que você já entendeu o que vai transformar a sua vida dentro do meu método, eu vou te mostrar como isso vai ser entregue para você de forma prática e acessível. Você terá acesso a todas as aulas gravadas por um ano completo, disponíveis dentro da Hotmart, para você assistir quando quiser, como quiser, no seu ritmo. Tá? E são aulas curtas, não é nada maçante, não. São pequenas aulas que você vai assistir num instante, dentro de um dia. Você consegue ver tudo, então não vai ser nada que vai complicar a sua vida. Pelo contrário, eu quero facilitar a sua vida. Você pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador, quantas vezes precisar. Logo após a inscrição, você vai ser convidada para uma aula inaugural comigo, onde vamos alinhar como aproveitar melhor cada módulo, como organizar a sua rotina, autocuidado e tirar as dúvidas iniciais do processo. Então esse é um diferencial, porque você não vai estar sozinho, eu estarei contigo o tempo inteiro. E depois você terá direito a uma consulta individual comigo. Então olha só que super bônus. Então, além do curso online, você vai ter uma consulta individual comigo, que pode ser tanto presencial quanto online. Então, se for presencial, você ainda vai poder fazer a sua composição corporal de bioimpedância aqui comigo, tá? Então, nós vamos avaliar o seu progresso, ajustar estratégias personalizadas para você continuar emagrecendo mais e mais e te ajudar a manter o foco e os resultados com ainda mais segurança, tá? Então você não vai mais procrastinar ou se sentir perdida, desistir no meio do caminho, ficar sem saber o que fazer, por onde começar. Com esse formato você vai ter clareza, suporte, direção, tudo que você precisa para emagrecer de verdade. Então ainda tem a melhor parte. Então rufem os tambores, porque eu vou fazer uma coisa aqui que vocês não viram aí pela internet. Tá? Por quê? Porque eu estou preocupada com o seu processo, eu quero te ajudar da melhor forma, eu quero estar com você. Sendo assim, eu vou disponibilizar para as primeiras 5 pessoas que comprarem o Sâmia Matos Emagrece Você um acompanhamento individual por 3 meses. Sendo assim, você vai ter ali 3 consultas individuais, além de tudo que eu falei aqui anteriormente. Você vai ter 3 consultas, tá? Um super bônus, não é? Mas é apenas para as 5 primeiras pessoas que compraram. Então já está valendo, tá? Já garanta a sua vaga. E agora eu quero trazer para vocês pensarem comigo por um instante, tá? Por que vale a pena comprar o meu produto? Por quê? Apenas uma consulta com um endócrino para fazer a correção metabólica custa R$800. Uma consulta de nutrição, R$260. Uma consulta de reprogramação mental, R$260. Uma injeção milagrosa, que te faz emagrecer rápido, mas depois te faz ganhar tudo de novo, R$1.500. Totalizando R$2.820 para você emagrecer. Só que hoje você não vai pagar nem a metade disso. Tá? Porque o meu propósito é de transformar vidas e isso começa pela sua. Por isso eu preparei um valor muito especial para você que está comprometida com a sua própria mudança. Você vai pagar apenas R$397 pelo Sâmia Matos Emagrece Você. Ou até 10 vezes de R$41,06. É um valor muito simbólico em vista de todo o benefício que você terá. Tá? E pensando que uma injeção milagrosa, que provavelmente você até já cogitou em comprar, que custa R$1.500, e que não adianta nada, depois de um tempo você ganha peso todo de novo, com o Sâmia Matos Emagrece Você, você vai tratar a causa, transformar a sua mente, regular o seu corpo e emagrecer com leveza e com constância. Tá? E você vai ter uma garantia incondicional de 7 dias.
Você pode se inscrever, acessar as aulas e assim, se não se sentir segura com o curso, você tem até 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Sem perguntas, sem burocracia, mas eu tenho certeza que você não vai querer devolver, porque eu acredito no meu trabalho, meu trabalho tem trazido resultados muito positivos na vida das minhas pacientes. E dou também a garantia condicional de 30 dias, que se você seguir o método e ainda assim não tiver resultado, você vai ter mais uma consulta gratuita comigo. E o reembolso total do investimento, caso ainda assim não conseguiu ter progresso. E tem algumas pequenas condições para essa garantia, que é assistir todas as aulas gravadas, participar da aula inaugural Tira Dúvidas, realizar todas as consultas individuais, preencher o formulário com registro de peso e fotos antes e depois. E se mesmo assim você não tiver resultado, devolvemos 100% do seu dinheiro. E agora eu quero que você pause um minutinho e se conecte consigo mesmo, feche os olhos e se imagine num futuro diferente. 3 meses a partir de agora, você olhando para este momento como um ponto de virada. O dia em que você decidiu investir no Samia Matos Emagrece Você e finalmente conseguiu emagrecer 8 quilos, 10 ou até mesmo 15 quilos. E desde então você conseguiu equilibrar corpo, mente e espírito e agora chegou no corpo que sempre sonhou, vestindo biquíni, tirando fotos com autoestima. E aí, quando você encontra pessoas que ainda estão obesas, lutando contra a balança e sem constância, você sente uma mistura de gratidão e alívio por ter tomado a decisão que mudou tudo. Tá? Então agora chegou a hora da escolha. Você tem 3 caminhos pela frente. Ignorar tudo o que viu até aqui e continuar se sentindo insatisfeita, travada, lutando com o espelho, com a balança. Você pode tentar emagrecer sozinha, gastando tempo, dinheiro com dieta aleatória, remédios perigosos ou promessas milagrosas. Ou fazer diferente. Investir em um caminho seguro, consciente, acelerado, com métodos testados por centenas de mulheres reais. Porque você merece viver a sua melhor versão e ela começa agora. Você vai clicar no botão abaixo aqui do vídeo para você fazer a sua inscrição agora mesmo. E lembrando que o meu curso ele vai estar disponível para venda por apenas 5 dias. Então, a partir de hoje, até 5 dias, o carrinho vai estar aberto para compra, tá? Então, você acessa o link aqui abaixo para garantir o seu emagrecimento que começa hoje. Muito obrigada.